Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 6º programa Momento da Psicologia, no qual trago a segunda parte final sobre a fase da adolescência da série Desenvolvimento Humano, com o título Adolescência, Experiências e Saúde. Neste programa, eu vou abordar 6 tópicos em relação a estas experiências e a questão da saúde do adolescente. O primeiro tópico trato da questão da experiência com álcool e drogas. No segundo tópico, a sexualidade. No terceiro, a religião. No quarto, problemas psicológicos. No quinto, o esporte. E no sexto, as artes. Pois bem, o primeiro tópico, álcool e drogas. Vejamos, a adolescência, ela tem muito de influência da cultura e da sociedade da qual este jovem faz parte. Então, nós podemos compreender o comportamento da adolescência dentro do meio em que ele vive. Não é necessário pensar que o fato de ser adolescente, o jovem vai se lançar a comportamentos autodestrutivos, a experiências perigosíssimas. Mas o contexto social e as suas ofertas de experiências boas e más é que vão situar este adolescente em determinadas situações de vida que pode comprometer a sua saúde ou ajudar para o seu desenvolvimento. Bem, nós vivemos uma época em que tudo se comemora com álcool, e o álcool é uma droga. Se você está feliz, aê, vamos comemorar, vamos beber uma. Se está triste, olha, vamos tomar uma para esquecer os problemas. E aí pega muita música, né? Tem muita música aí, propaganda de televisão, falando da associação entre o álcool e o seu estado emocional. E aí o adolescente já vai aprendendo isso, porque muitas vezes dentro de casa, papai, mamãe, tio, avô, já tem esse comportamento neles. Vamos tomar uma para comemorar, vamos tomar uma para esquecer. Vamos tomar uma para ter coragem. Né? Então, há várias situações em que a nossa sociedade, a nossa cultura já imprimiu a importância do álcool no nosso comportamento. É claro que com a intervenção de pais que realmente educam, isto poderá ajudar com que seu filho adolescente não se torne um viciado e nem prejudique a sua saúde nesta fase de desenvolvimento. Então, veja bem, o adolescente, ele está ainda em formação. Ainda que você veja um corpo desenvolvido, aquela aparência de adulto, você vai se frustrar porque os comportamentos desse jovem não correspondem com essa aparência que você pensa, entre aspas, amadureceu, já está responsável. Não é bem assim. Este adolescente, psicologicamente e organicamente, ele está em processo de amadurecimento. Tanto é que há áreas do cérebro, como memória, a área responsável pelo senso crítico, essa avaliação social do comportamento, alguns órgãos ainda estão sob efeito de desenvolvimento hormonal, como principalmente os órgãos sexuais. Outros hormônios estão ali atuando para amadurecer aquele corpo, para torná-lo adulto. E o efeito de drogas, seja ela bebidas ou as drogas inaladas, injetadas, como maconha, cocaína, elas têm um poder de destruição.
de barrar este processo de desenvolvimento e trazer terríveis consequências. Então, não há maturidade ainda no adolescente. O adolescente ele não consegue enxergar determinadas consequências de suas ações. E é aí onde está o perigo, quando ele vai experimentar bebidas alcoólicas, algum tipo de droga, experienciar algumas relações sexuais sem responsabilidade ou orientação. Então, vamos compreender que álcool e drogas danifica, impede, atrapalha o processo de maturação do cérebro, afeta alguns órgãos e traz o risco de tornar o adolescente um viciado rapidamente. E hoje em dia, nós vemos cada vez mais crianças, 11 anos, está entrando na puberdade, já experimentando álcool. E até drogas como a maconha, o cigarro. E isto é um problema de saúde pública mundial, porque estes jovens vão adoecer de forma muito precoce. Enquanto décadas atrás algumas doenças eram consideradas de pessoas adultas, de pessoas idosas, hoje em dia nós vemos jovens entrando na adolescência apresentando sérios problemas decorrentes destes comportamentos desenfreados no uso de álcool e drogas. Então vamos lembrar que os jovens eles buscam modelos para construir a sua identidade. Mas a internet e a televisão expõem este público infanto-juvenil a milhares de cenas de violência, envolvendo aí um adolescente, uma criança que não tem condições de filtrar tudo isso. E aí tudo está sendo associado, muitas vezes, com problemas que aqueles adultos não conseguiram resolver, estão mergulhados em vícios, algum tipo de droga, ou alguns problemas de ordem psiquiátrica ou psicológica, em que o adolescente e aquela criança que está assistindo aquilo na internet ou na televisão não tem maturidade para separar as possibilidades que levaram àqueles comportamentos. E aí esta influência, esta péssima educação, essa má educação entra na vida do adolescente de forma a não ensinar nada, mas de criar nele uma sensação de angústia, de que o mundo é mau e que isso pode levá-lo a entrar num estado de querer fugir desta realidade tão dura. E aí quando tem as experiências do uso de algum tipo de droga, como o álcool, a cerveja, por exemplo, vou beber para esquecer, vou beber para enfrentar que a vida é ruim. Bem, dependendo do ponto de vista, a vida ela não é tão ruim assim. Você tem situações ruins, você tem situações boas. E é a partir da família que você possui, da estrutura familiar, que você vai enxergar a vida como sendo ruim ou boa. Apesar dos problemas financeiros, apesar dos problemas políticos que existem aí, da corrupção, nós temos que observar que a notícia ruim ela é muito mais propagada, ela é muito mais divulgada do que as notícias boas. Então todo mundo começa a acreditar fielmente que só há coisas ruins no mundo. Bem, se a estrutura familiar, estes adultos que estão aí educando essas crianças e esses adolescentes, não abraçarem esses jovens para instruí-los, eles vão cair na péssima influência dos meios de comunicação ou de outros amigos que já vêm de famílias desestruturadas, que não tiveram apoio, e vai aprender com as experiências equivocadas, errôneas destes amigos. Veja só, no Brasil, em 1996, foi criada a Lei 92/94, que proíbe a venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos. Mas na prática, os jovens menores de 18 anos estão bebendo. Como? Onde? Pode-se perguntar. Olha só,
Ele pode estar bebendo dentro da própria casa com a família. Pode estar bebendo escondido com os amigos, em festas. Adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos. Como assim? Nós vemos que a família, muitas vezes, dentro de uma cultura machista, muitos pais autorizam os filhos a beber como uma forma de batizar o filho homem, né? Ah, agora ele é homem, beba aí uma cerveja, gostou ou não? E até mesmo as filhas mulheres, como se dessem a elas uma autonomia, que ela tem um certo poder de decisão. E até mesmo assim, sou seu amigo, seu pai, sua mãe, somos amigos. Olha, neste momento não é hora de ser amigo, não. Neste momento é hora de ser pai e mãe e assumir a sua função de educação, de instrução, impondo a proibição. Ainda não é o momento de você experimentar álcool, muito menos qualquer outro tipo de droga. Este limite tem que ser imposto e dizer o porquê. Papai e mamãe, ou quem faz esta função, deve procurar informações. Quais são os riscos do uso do álcool e de determinadas drogas para o desenvolvimento do ser humano? Bem, ainda que não estude, está estampado aí em toda a sociedade, nas mídias, o que o álcool pode fazer, as atrocidades, a destruição de muitas famílias, mortes no trânsito, doenças. Bem, o álcool é uma droga considerada lícita, ela é tolerada pela sociedade como se fosse normal. E a propaganda das cervejas, aliadas às músicas, principalmente no carnaval, alguns forrós, estimula o seu uso como forma de se divertir. Bebida e lazer está muito associado, e bebida e alívio de sofrimento está muito associado. E isso imprime ali no subconsciente aquela informação, ela vai para a mente do adolescente, e quando ele vai vivendo determinadas situações, vem como um pensamento automático: vou beber, vou me divertir, vou beber, associou. Estou sofrendo, vou beber. Eu vou fumar, associou. Então isto é um risco. Então é importante que papai e mamãe, não é, eduque. Educar dá trabalho. E não educar dá mais trabalho ainda. Então, sabemos que essa função de pai e mãe não é fácil, principalmente quando estes pais, o tempo está muito difícil para eles, o cansaço é imenso, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, das contas, os problemas no trabalho, os problemas familiares. Os pais querem relaxar, mas você escolheu ter filhos. Então, é melhor ter este trabalho agora, na infância até a adolescência, orientando, impondo limites, do que retirar de si esta responsabilidade. Essa ideia de estar dando ao filho presentes, se eu tenho um amigo, autorizando tudo, sem nenhuma imposição de limites, como forma de compensar a sua ausência enquanto o adulto que educa e que ensina, está errada. Não está contribuindo para o aprendizado daquele jovem em termos de responsabilidade consigo mesmo, porque o jovem deve ser ensinado a ter uma responsabilidade com o próprio corpo, com a própria saúde orgânica, com a própria saúde psicológica. Isto é saúde mental. Isto é prevenção de suicídio. Isto é prevenção de transtorno de ansiedade. Isto é prevenção de depressão. Então, essa função familiar de educar criança e adolescente é prevenção a uma série de problemas da vida adulta. Pois bem, quais são as consequências do uso de álcool e drogas na adolescência? Eu vou citar aqui algumas, tá? Que é para ter medo mesmo, porque o medo educa. Então, você adolescente que está me ouvindo,
Tome isso como um enriquecimento para o seu desenvolvimento humano, para que você amadureça e se torne um jovem, um adulto, um idoso saudável, fortalecido, capaz de ajudar o próximo, capaz de se realizar. Porque do contrário, se você deixar-se enganar pelas propagandas do consumo de álcool e uso de drogas através de alguém que oferece na escola ou algum adulto, você vai cair numa situação muito complicada para a sua vida. Todo mundo já viu alguma história, já ouviu de pessoas que a vida se tornou um inferno por conta do uso de drogas. Então vamos fazer um movimento diferente? Não tenha vergonha de que não usar, não beber e não usar drogas é careta. Ah, é careta? Pois eu sou careta neste sentido. Eu estou para a saúde, eu não estou para a destruição da saúde. Olha só, o álcool e drogas afeta o sistema nervoso central. E olha que esse sistema nervoso central, esse cérebro, está em desenvolvimento em você, adolescente. Então, o que é que ele sente? Ele se sente desinibido daquela euforia, aumenta alguns neurotransmissores como a dopamina, ele se sente poderoso, porque o adolescente já tem esse sentimento de poder, é a onipotência, é um pensamento mágico, nada me acontece, eu tenho controle de tudo. Isso faz parte de você, adolescente. Então, este sistema nervoso aí, com o uso de álcool e drogas, ele vai sofrer alterações no seu processo de amadurecimento, produzindo algumas sensações de irritabilidade, maior predisposição a problemas de ansiedade, depressão, transtornos de humor, problemas de memória, tal como a amnésia, que algumas pessoas, quando consumem muito álcool, tem aquela, dá um apagão, né? Não lembra do que fez e não lembra realmente. As alterações comportamentais. Você começa a agir de forma que o outro desconhece. Existe uma coisa chamada funções executivas. O que são funções executivas no nosso cérebro? Função executivas. Executiva vem de executar, ou seja, você tem um controle inibitório. Você pode pensar, você pode desejar alguém, mas você não vai atacar aquela pessoa, mas eu quero namorar com você porque eu quero ter um relacionamento sexual. Não é assim. Você tem um controle inibitório que você faz todo um jogo para conquistar. Ninguém sai por aí atacando ninguém, do contrário, isso seria crime, estupro. Então você tem um controle inibitório, mas o álcool e as drogas, elas barram esse controle inibitório. Você perde o controle. Tanto é que pessoas que estão embriagadas, elas partem para o assédio sexual, assédio moral, o desrespeito ao outro, porque existe uma área do cérebro, que é o senso crítico, que está sendo desenvolvido, ela é afetada. E aí você perde o controle disso. A sua capacidade de atenção também ela é prejudicada. Imagina se um adulto já sofre naquele momento que veio começar a beber ou fumar alguma coisa já na vida adulta, ele já sofre com aquilo. Imagina um adolescente que ainda está estruturando o cérebro nestas questões. Então vai ter problemas de atenção. E esses problemas de atenção, ou seja, eu não consigo fixar a minha mente no aprendizado de algo. Eu não consigo sustentar a minha capacidade de observar, de ler, de ouvir. Por quê? Porque já está sendo prejudicado pelo álcool. Ah, mas eu não bebo e já tenho essa dificuldade. Ok, essa sua dificuldade pode estar relacionada a estresse, a estar muito envolvido com muitas atividades, o cérebro precisa descansar. Aqui eu estou especificando sobre o consumo abusivo de álcool. A sua fluência verbal ela vai ser prejudicada, a capacidade de fazer o diálogo, de conectar a sua linguagem de forma bem estruturada, isso vai sofrer alteração. A capacidade de abstração, que é pensar como resolver problemas, como criar, o cérebro do adolescente vai sofrer danos
com relação ao uso de álcool e drogas. A capacidade de planejamento, eu vou planejar uma ação, uma festa, as etapas de uma festa, eu vou planejar uma ação social, eu vou planejar como eu vou estudar, vou planejar uma viagem, vou organizar como é que eu vou limpar, ajudar minha mãe, meu pai a limpar a casa, eu vou organizar como vai ser o campeonato que eu vou participar. Então você sofre prejuízos na tomada de decisão, nas relações sociais, fora os acidentes de trânsito. Mesmo que o jovem já tenha 18 anos com habilitação, ele está com perdas ali cerebrais de percepção. E aí o álcool vai, quantos jovens já morreram de acidente de trânsito. A possibilidade de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, por não se preocupar naquele momento com alguma DST. Tá tudo bonitinho, tá limpinho, não vai acontecer nada, a droga, o álcool vai cortar, cria um monte de justificativas. A gravidez indesejada, que já é um problema seríssimo, principalmente para a vida daquele que virá ao mundo, ou quando se faz o aborto, que já é um dano ali no organismo da menina, fora os problemas emocionais e psicológicos que vão ser criados, sentimento de culpa. O álcool, ele reforça o sentimento de poder. Aquele sentimento, eu não morro, eu sou invencível, sou um super-herói. E aí vem as doenças hepáticas, do fígado, do estômago, os transtornos de humor, da ansiedade que eu já falei, a pressão alta, problemas do coração, a possibilidade do câncer, problemas pancreáticos, problema da gastrite, desequilíbrio do movimento do corpo, porque o álcool destrói células do cerebelo, que é uma estrutura que está abaixo do encéfalo, já na sua nuca em cima, que ali é o centro do equilíbrio, e aí você vai destruir células. Muita gente bêbada, você vê como é que anda. Abre as pernas e os braços para tentar se locomover. Aí vai, quase cai para o lado, aí joga o corpo para o outro. É até hilário, né? Todo mundo ri quando vê um bêbado andando. Aquilo ali é o retrato de que o centro do equilíbrio lá no cérebro está sendo destruído. E vai chegar um ponto que aquela pessoa vai viver com tontura, vai ter movimentos involuntários, aqueles espasmos no braço, na perna, vai ficar dependente do outro. Então, o alcoolismo e o cigarro, qualquer outra droga, tem efeitos nocivos para a saúde de qualquer um. Outras drogas que são potencialmente perigosas, que basta experimentar uma vez para se tornar viciado, como a heroína, que dá dependência do organismo psicológico, a cocaína. E existe o consumo também, que é o consumo passivo. Você vive com alguém que fuma e você não é fumante, mas você inala aquela fumaça da nicotina, ou inala a fumaça da maconha. Mas a maconha é uma coisa que estão criando um monstro sobre ela. Erroneamente, muitos jovens divulgam que a maconha é uma droga natural, porque na Holanda isso está liberado. Olha só, Holanda é um país considerado primeiro mundo, grande desenvolvimento em educação, sistema de saúde, segurança, é uma outra realidade. Para eles chegarem a tomarem a decisão de liberar o uso da maconha. Mas nós estamos falando de Brasil, da nossa realidade. Nunca compare uma coisa com a outra sem conhecer bem as duas realidades. Então, essa ideia do jovem divulgar que a maconha é maravilhosa, isso é coisa de quem já é dependente dela. Porque a maconha traz também diversos efeitos prejudiciais. Você fica com a sensação de que é grande, que está muito autoconfiante, até demais. Aqueles risos sem motivação, meu bobo. Aquela lentidão. Uns ficam com taquicardia, a boca fica seca, com tontura. Aumenta muito o apetite, os olhos ficam vermelhos, outros têm muita tosse, outros
têm a depressão, outros têm alucinação, ilusões, irritabilidade, prejudica a concentração, ataques de pânico e pode desembocar em transtornos psiquiátricos graves, que é a saída da realidade, como o surto que se vê na esquizofrenia, que a pessoa não consegue mais diferenciar o que é realidade do que não é realidade, do que é fantasia. Realidade e fantasia se misturam. Então, adolescente não deve nem experimentar nem drogas, nem álcool. Olha, depois dos 18, 21 anos, não é? O pai e a mãe devem dizer, olha, você chegou a uma idade em que você tem esse desejo de experimentar, mas eu já lhe ensinei tudo sobre álcool e drogas, você está consciente dos riscos, mas você tem esse desejo de experimentar o cigarro, a maconha, jamais heroína, jamais cocaína, porque o poder de vício é fatal, você pode até morrer, ou ficar para sempre dependente e destruir a sua vida e a vida da sua família. Então, eu, pai, mãe, ou quem está nessa função, olha, vamos tomar uma cerveja juntos para ver o que é que você acha. E aí aquele jovem experimenta, já depois dos 18, 20 anos. Mas não é dizer que vai experimentar sempre, não. Enquanto viver aqui dentro da minha casa, meu filho, as regras são minhas. Eu não admito que você beba porque eu cuido de você ainda. Você é meu filho. Então é importante haver essa imposição. E aí veio, o que você achou? Como foi para você? Jogo aberto. Você já fumou um cigarro de algum amigo? Fala aí para o seu pai, para sua mãe. Ninguém vai bater. Eu só quero saber como é que foi essa experiência. E aí, dentro deste diálogo, aí, orientar. Porque eles acabam, através dos amigos, escondendo, fazendo coisas que os pais não sabem. Então é melhor saber do que fingir que não sabe. É melhor enfrentar o problema agora do que depois enfrentar um problema que a dificuldade de resolver será gigantesca. Então, papai e mamãe, vamos orientar os jovens. E você, jovem, tem aí a internet hoje disponível, e se não tiver, tem o professor da escola que você pode conversar. Busque um amparo. Não pense que você vai ser alguém valorizado só porque está agindo como os outros coleguinhas, porque é um processo de identificação, não é? O adolescente, ele busca se identificar, quem sou eu, e o grupo vai colocar que você deve ser destemido, bebi todas, sou forte, já fumei, já transei, eu sou demais, eu estou vivendo a vida é curta. Essas conversas aí são equivocadas. A vida não é curta, você não vai ser o melhor bebendo, se destruindo com álcool e drogas, você vai ser o pior. Então este caminho é uma ilusão, é uma fantasia de um momento da sua fase de desenvolvimento chamada adolescência, e que muitos adultos não têm a maturidade de ensinar a você, adolescente, que tudo isso é uma fantasia equivocada, que eles estão se deixando, esses adultos, manipular pela influência da sociedade, de músicas que estimulam estes comportamentos equivocados, de amigos, até de pais que não tiveram a maturidade de ensinar aos filhos outro caminho. Então você pode, por si só também, adolescente, refletir. Você pode até conviver com seus amigos que têm experiências diversas, que usem álcool, cigarro, e você dizer não. Vamos treinar o não. Quer educar alguém? Treine o não, não é só sim. Não. Seja forte em dizer não. Diga não. Diga não à cerveja, diga não às bebidas alcoólicas, diga não ao cigarro, não à maconha, não à heroína, não ao crack, não às drogas. Quero ver ser forte. E aí, adolescente, seja forte dizendo não. Dizer sim é muito fácil. Quero ver dizer não. Então, na vida, a gente sabe que em muitas situações, dizer não para o outro
é difícil, é complicado, é constrangedor. Mas o não faz parte desse processo de amadurecimento. Vamos agora ao próximo tópico. Agora vamos falar sobre sexualidade na adolescência. É um tema complicado para muitos adultos, porque quando você pensa sobre sexualidade, você tem as suas próprias experiências como referência. E se as suas referências sobre a vida sexual da sua adolescência foram negativas, foram muito reprimidas, foram envolvidas com sentimentos de muita vergonha, você, na certa, vai paralisar diante do adolescente que está na sua casa quando ele vier com alguns questionamentos. Mas isso precisa ser trabalhado. Bem, quando se pensa nesse processo de transformação orgânica, dos hormônios ali produzindo as mudanças no corpo do menino e da menina, esses adolescentes, eles podem entrar numa certos sentimentos de vergonha, de inadequação, outros já vão aceitar melhor. Os meninos começam a crescer barba, bigode, ou muito pouco, ou bastante, os pelos pelo corpo todo, peito. A voz tende a engrossar, eles ficam mais voltados para se vai ficar musculoso ou não. O tamanho do pênis, e isso vai gerando algumas preocupações. Ele vai ter uma experiência provavelmente de ejaculação noturna, vai acordar molhado, foi o que aconteceu comigo. Então há uma série de questões que acontecem no rapaz, no rapazinho aí, que para ele é novidade. E se ele não tem um referencial para entender o que é que está acontecendo, ele vai se encher de fantasias. E muitas delas fantasias e entendimentos equivocados. Assim como a menina começa a crescer os seios, a formação do corpo estilo violão, ela vai ter a primeira menarca, a menstruação, e aí ela vai ficar um pouco também envergonhada, não é? Então são questões que é difícil para o adolescente lidar sozinho. A mãe geralmente ela não chega para a filha para falar de como foi a sua primeira menstruação, como foi a situação, se teve orientação, se não foi, se não teve, se foi para ela passou vergonha, estava numa situação que havia público, se sentiu sozinha, pensou que estava com a doença. Algumas outras mães já vai orientando a filha que vai chegar um momento que vai descer o sangue pelo genital dela, e já vai dizer que não tenha medo, você vai estar se transformando numa moça, e isso vai te dar o poder de ser mãe no futuro. Então, esses ensinamentos, eles deveriam existir dentro de casa, mas que isso exista desde quando você tem crianças, porque as crianças já manifestam curiosidades. Mamãe, de onde eu vim? Aí mamãe vai dizer que o papai ele botou uma sementinha dentro da mamãe, e aí você cresceu na minha barriga, e depois foi para o médico e tirou. Simples assim. Mas se você tiver algum impasse de repressão que você sofreu com seus pais, você não vai conseguir ter esta facilidade de comunicação. E deixa para que a escola ensine, e às vezes tem pais que até não gostam que a escola ensine sexualidade, orientação sexual a crianças. Não é? Então, muitos adolescentes vão buscar informações sobre sexo com os pais bom que aqueles que estejam abertos para essa conversa. Outros não vão estar bem abertos, o filho vai logo sentir, tem alguma coisa errada. Meu pai olhou estranho, minha mãe também. Ou diz, que é isso? Que conversa é essa? O que está aprontando? E aí o adolescente se assusta, vai buscar um amigo, um livro, a internet, vai buscar ninguém, vai buscar na religião, vai buscar um parente. Ele fica um pouco desnorteado. Onde a família ela deveria ser o lugar onde ele vai se enriquecer desses conhecimentos.
Então, não se pode negar que o sexo será uma atividade da vida relacional dos seus filhos, de você, adolescente. Por isso, é preciso tentar ser natural, criar um ambiente propício para este diálogo. Os pais, como eu disse, tendem a repetir, né, seus entraves para falar de sexo. Se eles passaram por sentimentos de vergonha, situações traumáticas, independente de ser uma família rica ou pobre, isso tudo pode acontecer. A questão é como cada um viveu o início da sua vida sexual. Então, a gente vê que o sexo está culturalmente e religiosamente ligado à ideia de pecado, perversidade, algo vergonhoso, depreciador. Então, como é que esses pais vão orientar seus filhos dentro desse tema se eles mesmos não sabem lidar com isso? Há casais que têm uma vida sexual que é complicada. Eles não conversam como é que está sendo para cada um. Eles não trocam informações. Precisa melhorar alguma coisa? Tem algo que você gosta que eu não faço? Como é que poderíamos melhorar? As nossas carícias, como está? Então, é um assunto um tanto complexo para muita gente, mas que precisa ter um espaço. E nós vemos hoje em dia a precocidade da sexualidade assustando muitos pais e educadores. Você vê crianças com 8, 9 anos já entrando na puberdade, manifestando comportamentos eróticos, as curiosidades pelo outro sexo, a masturbação. E aí o adulto tem que tentar se preparar para isso, tem que buscar informação, tem que pedir ajuda. Como eu já disse, é melhor ter o trabalho de educar do que não educar e ter muito mais trabalho lá na frente. Porque há muitos riscos desses adolescentes contrair doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, fora do tempo. Então, quando o filho pergunta aos pais, ou quem faz essa função de pai e mãe, sobre curiosidades sexuais, então é importante agir com naturalidade, porque senão eles vão perceber mesmo, aí tem alguma coisa errada aí. E aí eles vão se fechar e vão buscar onde talvez não vai encontrar boas orientações. E quando esses filhos falarem de gírias sobre sexo, não vai com repressão. Ele falou lá um palavrão que substitui a genitália da menina ou a genitália do menino, que ele aprendeu com alguém. E você, como foi que você aprendeu isso? De onde veio? Ah, foi um amigo meu que falou assim, foi tão engraçado. Mas você sabe o nome correto? Aí vagina, aquilo é pênis, aquilo é ânus. Entendeu? Então assim, você aproveita esse universo adolescente para ensinar, para educar. Não vai logo com a repressão, com essa ideia de moralização, com essa ideia de pecado. Pega esse adolescente para você. Como é que você conquista o outro? Sem fazer crítica. Para você conquistar o outro, demonstre afeto. As pessoas cristãs religiosas viram que Jesus Cristo não julgou ninguém. Não é? Não julgou ninguém. Ele estava ali junto de pessoas que eram consideradas pessoas que estavam no pecado, e ele ia lá para acolher com amor e ensiná-los. Então, vamos aprender um pouco com essas figuras da nossa história, como Jesus Cristo e outros grandes educadores que acolheram jovens em busca de ajudá-los a amadurecer. Então, os pais eles não devem chegar e dizer, vamos conversar sobre sexo e sexualidade. E você pode assustar, eles vão ficar constrangidos. Deixa os filhos perguntarem. Ou então, se vocês estiverem assistindo um filme, uma cena de novela, uma propaganda, e aparecer algum comportamento ali que se refira a um beijo, a uma atividade sexual, a homossexualidade, aproveite esse momento e comenta sobre aquilo. Você pode dizer, olha, se beijaram em público na praça. O que é que vocês acham, meu filho, está se beijando em público na praça? Entendeu? Vai colhendo essas informações. Olha, ela engravidou. Por que será que essa menina engravidou? O que é que vocês acham, meus filhos? Ah, porque não usou preservativo. Porque não usou a pílula anticoncepcional. Você vai fazendo aí toda uma construção educativa. Olha, 2 homens andando de mãos dadas ali naquela cena. 2 mulheres se beijaram.
Vai questionando como é que está na cabeça dos seus filhos essas questões. Não pensem que o fato de ver vai contaminar como uma doença que vem pelo ar ou que entra pelos olhos e altera o comportamento, e a pessoa vai se tornar aquilo que muita gente não quer. Não é bem assim. Tudo se passa pela orientação que você dá a esses jovens, essas crianças, esses adolescentes. Não é porque elas estão vendo algo que elas vão se tornar aquilo. E outra, os pais devem aceitar os caminhos da orientação sexual de seus filhos, porque é algo que não se tem controle, mas se tem uma educação para que os filhos possam viver a sua expressão de sexualidade da forma mais saudável, mais tranquila, sem querer agredir a ninguém na sociedade, com comportamentos, digamos, éticos. Então, vamos também respeitar a intimidade dos adolescentes. Eles precisam dos seus momentos de estarem sozinhos, sozinho no banheiro, sozinho no seu quarto, ter uma chavezinha numa gaveta. Não, isso aqui é particular, é meu. Tá, meu filho, tudo bem. É nada de errado não, né, meu filho? Não, não é não, é coisa minha particular. Beleza. Não vamos invadir, todo mundo tem uma individualidade. Então, a sexualidade dos adolescentes, elas precisam ser olhadas da forma mais natural possível e orientada. Como eu falei, vamos conquistá-los. Bem, isso aí foi um resumo, porque o tema sempre é muito amplo. Há muitas questões que muita gente pode ter sobre isso, porque há adolescentes que já querem namorar, trazer para dentro de casa, ter relações em casa, às vezes tem relações na rua. Então isso parte de uma conversa. Olha, ainda é cedo, você não tem essa relação, existe esse risco. Você cuide da sua imagem, você menino, você menina. A responsabilidade não é só dela, é sua também. O fato de você ser um rapaz não significa que você não tem responsabilidade. Tem sim. Tem que ter cuidados com as doenças, com a gravidez, porque a lei determina que o homem também, a mulher não faz filho sozinho, etc. Vamos agora para o próximo tópico, que é religião. Olha só. A religião, ela entra na vida dos adolescentes com uma série de questionamentos. Qual é a origem da vida? O que é a fé? Deus, esse conflito entre Deus, diabo, o bem e o mal, céu, inferno, a morte, a vida após a morte. E os ateus, que povo é esse? Que pessoas são essas? Elas são ruins? Elas são boas? Então, muita angústia se vive no período da adolescência, como eu estou dizendo, né? Álcool, drogas, sexualidade, uma série de questões familiares, e tudo misturado, não é assim separado, tudo misturado ao mesmo tempo. E aí o grupo religioso que cada um vai buscar para encontrar respostas para tantas questões, vai fazer com que o adolescente mergulhe numa trajetória de autoconhecimento, de entendimento da vida, de que há coisas que não têm respostas, que o conhecimento está sempre sendo produzido, seja o conhecimento da ciência, seja o conhecimento de qualquer religião, há sempre questionamentos e reflexões que vão se aprimorar, que não vai ter resposta, e assim é a vida. Então, existem aspectos positivos e negativos na religião, como por exemplo, o jovem encontra ali um grupo onde ele vai cantar, ele vai participar de jograis, ele vai compartilhar afeto, amor ao próximo, ele vai ter um sentimento de proteção superior, que há um ser divino e maior que o protege, ele vai desenvolver o sentimento de fé, mas ele também vai desenvolver alguns sentimentos negativos, como muita culpa, essa ideia do pecado, a ideia de punição divina. Isso traz alguns aspectos negativos no sentido de criar alguns comportamentos neuróticos no adolescente, mas que poderão passar porque ele vai, no seu processo de amadurecimento, entender que ele não tinha uma maturidade ainda para lidar com certas questões,
e a culpa, a ideia do pecado, a ideia de punição era mais forte. Como, por exemplo, a questão da sexualidade na religião, que é muito reprimida. A questão da masturbação, por exemplo. Há alguns líderes religiosos que acolhem os jovens e dá a eles um entendimento menos traumático do que outros fazem em suas pregações. Mas eles aprendem também valores humanos, aprendem que há várias tradições religiosas que fazem parte da nossa cultura, que tem o dia do santo tal, que tem o dia que os evangélicos manifestam sua fé, os espíritas, o pessoal afrodescendente. Então, o Brasil tem uma diversidade religiosa imensa. Nós temos uma liberdade religiosa porque o Brasil é um país laico. O que é laico? Não tem religião oficial. Cada um siga aquilo que lhe faz feliz. Então, há também adolescentes que não querem ter nenhuma religião. Se dizem ateus ou não se dizem ateus, cristãos, não praticantes, ou não frequentam nenhuma religião porque estão em outra vibe, está em outro canal, digamos assim. Eles têm outras necessidades que são incompatíveis com certos princípios religiosos. Eu quero estar no mundo do rock. Eu só quero estar no mundo do esporte agora. Não quero religião. E isso faz parte. O adolescente pode não ter nenhuma religião. É claro que os pais que têm uma religião, que são muito praticantes, eles já ensinam desde cedo esses filhos. Mas pode ter um momento que esses filhos, na adolescência, que já estão naquela religião, eles queiram sair. E aí é complicado para a família, isso gera um conflito. Os pais pensam que os filhos vão para um caminho do mal e se angustiam. O importante é de imediato não dizer não. O importante é: o que foi que aconteceu? O que é que você quer experienciar? Mas assim, o que você aprendeu na igreja, você vai deixar para trás? Se você passar um tempo fora da igreja, desse nosso grupo religioso, como vai ser sua vida? Você sabe dos riscos do mundo e tal? Então, vai fazendo essa conversa, porque nós sabemos que hoje em dia está muito difícil chegar em acordos, principalmente quando os pais se impõem de forma agressiva. Tem que ter muito cuidado, muito manejo para não perder os filhos para determinados comportamentos, para o mundo das drogas, do alcoolismo e da violência. Então, e vamos entender que todos nós passamos por escolhas na vida. Uma hora nós estamos pertencendo ao grupo e depois não dá mais, eu quero experienciar outras coisas, vai para outro grupo, pode voltar ou não, e nem por isso vai deixar de ser uma boa pessoa. Tem tantos ateus que são pessoas maravilhosas, de coração bom, e tem tantos cristãos cometendo crimes, expressando que não parece ter nenhum valor humano. Então, tudo é muito subjetivo, tudo é muito da forma como cada um vive a sua vida e entende. Bem, isso foi uma forma bem sucinta de falar da religião na vida dos adolescentes. Agora eu passo para o próximo tópico, que são os problemas psicológicos na adolescência. Olha só, a adolescência, em geral, vive-se uma crise existencial. De onde nós viemos? Quem sou eu? Para onde vou? São 3 frases, 3 questionamentos típicos que nós encontramos na filosofia e que manifestam a angústia do ser humano diante de respostas para a vida. É difícil saber de onde eu vim. Se você pega um referencial religioso, foi Deus que te criou. Se você pega um referencial científico, bem, você veio de uma transformação de agentes físicos, químicos e biológicos que foi formando a vida na Terra. Mas de onde veio a Terra, de onde veio o universo? Então, são questionamentos que chegam a um limite que você, bem, hoje tem essa resposta, a ciência, a religião, mas amanhã a resposta já é outra. Quem sou eu? Bem, eu vou me constituindo na medida que eu me relaciono com as pessoas, com o mundo. Para onde eu vou? Bem, o futuro é incerto, mas eu posso construir esse amanhã a partir desse hoje, fazendo escolhas, investindo em mim mesmo, tentando viver a vida da forma mais saudável possível, interferindo na política do meu país,
elegendo pessoas que eu conheça bem, que eu investigue, será que vai trazer alguma coisa boa mesmo? Não votar porque é bonita, porque é bonito, etc. Então o futuro depende do hoje. Os adolescentes, eles vivem muitos momentos de medo, criam fobia. Eu tenho medo de sapo, tenho medo de cobra, tenho medo de barata, eu tenho medo do escuro. E manifestam ansiedades, roer unha, arrancar cabelo, suor de imagem nas mãos, suor os pés. Alguns entram em alguns comportamentos que alteram a percepção do próprio corpo, que é aqueles transtornos narcísicos, né? O que é o narcisismo? É uma hipervalorização de uma perfeição de beleza. Então tem rapazes que se acham muito feio, estou muito gordo, estou muito magro, e começa a fazer dietas por conta própria, extravasar nos exercícios físicos, tomar substâncias por conta própria para desenvolver musculatura, e parece que nunca está bom, e entra muitas vezes num problema muito sério de saúde, que pode levar a problemas de deformação corporal. Injeta substâncias no corpo, a gente vê muito em academia. Então isso é perigoso. Então há adolescentes que começam a sofrer a bulimia, vomita o que come porque se sentiu culpado ou culpada para não engordar, e desenvolve também anorexia, que fica magrinho, não quer mais comer. Então há adolescentes que eles caminham por comportamentos de querer fazer maldades, ora se arrependem, uns manifestam sintomas que são sintomas que você, só fazendo a psicoterapia, você vai ver que tem a ver com algum trauma de infância, porque todos nós temos traumas, todos nós. Mas é preciso que alguns traumas que nos impedem de ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, seja investigado. Então atenção, né, para esses comportamentos de alguns adolescentes que são sintomas de adoecimentos muito frequentes do sistema nervoso, principalmente, e que vai levar o adolescente a estar sempre adoecendo, e que muitas vezes aquilo é uma fantasia inconsciente. Fantasia que eu digo são pensamentos que vieram da infância, que estavam guardadinhos, e na adolescência eles desembocam de novo e constituem problemas psicológicos. E precisam, os pais não podem dizer isso é frescura, tá com pantinho. Não é bem assim. Vamos investigar. Procura um posto de saúde, vê se tem vaga com psicólogo, se não tem, procura assistência social, secretaria de saúde, meu filho precisa de assistência, isso é um direito. Não vai dizer, esse menino está ficando louco. Não é bem assim. O seu filho pode estar manifestando trauma através de sintomas que se ligam, que não tem nada a ver. Você olha assim, não tem nada a ver. O medo do escuro pode estar relacionado com alguma fantasia que não tem nada a ver com o escuro. É assim que os traumas se manifestam. Então o adolescente pode viver tédio, irritabilidade, sente muita preguiça. Ele pode sentir uma tristeza que é diferente de depressão. Vamos diferenciar. Tristeza eu vivo situações na minha vida que me deixam triste. Eu não faço o esporte que eu queria, fiquei triste. Eu não ganhei o presente que eu queria, fiquei triste, é normal. A depressão é uma coisa diferente, porque a depressão, ela transforma o seu humor de uma forma muito mais permanente. Não é passar 2 dias tristes, é uma semana, é um mês. Então, vamos entender que os problemas psicológicos da adolescência, alguns vão se resolver durante o processo de amadurecimento desse jovem com a participação da família. Outros é preciso a intervenção de profissionais, da psicologia. Alguns casos tem que ir para a psiquiatria, porque precisa de uma medicação para dar um suporte naquele organismo, para que aquele jovem possa ter força de sair de casa e ir para o seu tratamento. E depois o psiquiatra vai tirar aquela medicação pouco a pouco, ele vai ficar livre e vai ter uma vida com melhor qualidade de vida, mantendo-se o seu acompanhamento psicológico, até também receber sua alta. É como algumas pessoas que tomam remédio porque estava com a glicose muito alta, o colesterol muito alto, passa um tempo, depois tira.
Então, atenção para essas crises psicológicas dos adolescentes. Vamos ao próximo tópico que trata-se da importância dos esportes e atividade física para a adolescência. Gente, a adolescência é um momento de crescimento acelerado. As células estão a 1000 ali. Hormônios estão a 1000. O adolescente ele está vivendo um momento de turbilhão mesmo. Não necessariamente ele vai ficar um adolescente rebelde, como eu já falei, mas alguns vão entrar numa crise, outros não vão, mas eles sentem a necessidade de extravasar a energia do corpo. Então o esporte e a atividade física contribuem para o desenvolvimento físico, aprimora essa musculatura, dá movimento a esses ossos, regula os neurotransmissores lá, que são as substâncias do cérebro que vai regularizar, que vai ajudar o adolescente a se manter feliz, se manter saudável, com menos sentimento de tédio, menos irritabilidade, menos ansiedade, menos tristeza. O esporte também vai socializar esse adolescente com os seus, você vai contribuir para ele se encontrar, ele vai ver o corpo do outro e ver que o seu corpo está passando por algo igual que aquele outro ali. Nossa, é normal. Vai ter um processo aí de transformação que ele vai se identificar no grupo do esporte. Eu não estou sozinho no mundo, eu não estou doente, eu não estou tão ridículo. Tá? Olha o outro ali, o narigão, né? Olha o cabelo dela. Então, isso vai criando um certo humor e vai vendo que somos diferentes. Os adolescentes estão se aprimorando. Ajuda também para o autoconhecimento, que é isso que eu estou falando. Ele vai ver o corpo do outro e vai olhar para o seu. Vai ter aquela atração, aquelas fantasias de namoro, o toque. Você vai experienciar o que é o outro. É uma troca de afeto e de experiência. Através dos movimentos, o adolescente vai explorar a sua inteligência corporal. Grandes esportistas aí na área do futebol, do vôlei, da natação, que ganham várias medalhas, que é o melhor do mundo, aquilo expressa a inteligência corporal, a capacidade de você controlar seus movimentos. Isso é uma exploração que se dá através de atividade física. Você libera suas tensões e aí você vai encontrando um sentido de viver também. Você vai compartilhar experiências. Você vai encontrar um sentimento de satisfação. Você vai fugir da rotina e das atividades obrigatórias e estressantes para um momento de lazer, de expressão do seu vigor físico. Então, você também ali vai encontrar objetivos de vida, porque você, além de fazer atividade física, você vai dialogar, você vai conhecer outras formas de pensar. O adolescente vai prevenir a obesidade, tantas outras doenças, vai se libertar das amarras das mídias sociais por um tempo, das novas tecnologias, do celular, do computador, vai estimular a criatividade dele, a solidariedade, vai dar maior disposição, vai combater vícios, cigarro, álcool, porque esporte se associa com saúde. Então o discurso de um professor de educação física é mostrar como manter o corpo saudável, dormir bem, se alimentar bem, a importância de consumir legumes, uma alimentação variada. E outra coisa, importante consultar um médico antes de fazer determinadas atividades físicas, porque às vezes o adolescente tem alguma condição que se desconhece do seu organismo e que ele pode sofrer riscos à sua saúde. Então tem que ter um exame médico que o libere para a atividade física, porque o excesso de atividade física ou determinadas atividades físicas não são orientadas para determinados problemas de saúde de algumas pessoas, de alguns adolescentes. Bem, vamos para agora o nosso último tópico, que são as artes na vida do adolescente. Mas o que eu vou falar aqui sobre artes não é só para a vida adolescente, seja criança, adolescente, adulto, a velhice. Gente, o que são as artes? A dança, a música, o teatro, a pintura, o canto, a escultura. Tem gente que no barro vai criando formas, animais, pessoas, né? O desenho, o cinema é arte, a literatura é arte, o artesanato,
as artes plásticas, bordado, crochê, escrever poemas, são os humoristas, piadas, são manifestações artísticas. E através das artes nós construímos nossa identidade, a nossa cultura e fazemos um registro de quem somos. Então a arte ela fortalece um sentido de que eu pertenço a um grupo, que eu que eu faço parte de uma sociedade que está caracterizada por diversas expressões, que está no meu dia a dia. Então tudo que você vê de pintura nos outdoors, em prédios, nas ruas, de desenhos, o que você vê no cinema, a produção artística do Nordeste, de Alagoas. Você vai ali no Pontal, né, você vê muita expressão artística do pessoal na Feira do Artesanato que manifesta a nossa cultura, as nossas raízes. E isso nos dá um sentimento de identidade. A arte também é uma comunicação, ela é a expressão do poder criativo. Olha, esse poder criativo eu estou sempre falando, que foi aquele psicanalista infantil, Donald Winnicott, lá da Inglaterra, que ele descobriu que o ser humano tem um grande potencial de criatividade. Todos temos. Você precisa se encontrar, precisa talvez de oportunidades, de imaginar, de ir atrás. E hoje com a internet aos seus pés, quem tem acesso consegue ver diferentes coisas e se associar a algo. Então, através da arte, nós nos possibilitamos fazer descargas de ansiedade, de tédio. Funciona como uma cura para diferentes problemas. Aquela psiquiatra Nise da Silveira, alagoana, que já morreu, tem até uma estátua dela de bronze lá na praia da Jatiuca. Acho que é Corredor Vera Arruda. Ela revolucionou o tratamento da saúde mental no mundo. Nossa colega alagoana, maceiense, aquela psiquiatra, através do que? Das artes. Ela aplicou técnicas de artes com seus pacientes internados em hospitais psiquiátricos, onde eles começaram a pintar, desenhar e expressar aquilo que em palavras, às vezes não tem como a gente expressar determinadas angústias em palavras. Elas saem, elas se descarregam nas artes. Nos desenhos, tem pessoas que desenham magnificamente, mesmo que não desenhe tão magnífico, mas desenhe, tenta, pinta, faz alguma coisa, cria um brinquedo, produz alguma coisa com suas mãos, pinta um pano de prato. Então, aquilo que eu não expresso em palavras, eu coloco para fora nas artes. E isso produz saúde. O seu íntimo vem à tona, as suas emoções, principalmente aquelas emoções que você está angustiado, elas vêm à tona. Também as emoções felizes. Você produz coisas bonitas, a horas são produções tensas. Não se preocupe se o desenho ficou tenso, feio, cores escuras. Você está botando para fora manifestações de ansiedade, de medo, de angústia. Geralmente quando você está com mal-estar e produz alguma coisa, nas artes você produz aquela coisa que fica feia mesmo. Fica preto, cinza, sem muita cor viva, que traga um sentimento de relaxamento, porque você botou para fora algo que precisava, estava ruim dentro de você. Vocês já ouviram aquela frase que a arte de viver. O que é a arte de viver? A arte de viver é saber lidar com o sofrimento das misérias da vida. É saber manobrar os problemas da vida utilizando-se da arte, do humor. Quantos humoristas falam dos problemas da vida através do humor? Brincam com a ideia da morte, brincam com a pobreza. Não tenho um puto no bolso e tô na pindaíba e todo mundo ri. Então a arte ela alivia o sofrimento. E para os adolescentes isso é maravilhoso, porque ele está vivendo situações difíceis na sua vida emocional e no corpo, e que as artes produzem uma saída. Isso que eu estou falando, gente, é prevenção à saúde. Essa ideia de que muita gente está entrando em depressão, transtorno de ansiedade, o suicídio, tudo isso se previne através desse poder criativo. Agora, é claro, temos que ir em busca dessas informações boas.
não ficar fixado nas informações ruins que está lá na internet. Busca lá como sair do tédio, como produzir uma pintura, como desenhar, como fazer algo para distrair. Tem jogos para distrair, para baixar na internet. Então, vamos produzir arte. Não vamos comprar tudo pronto. Vamos tentar criar com as nossas mãos, com a nossa fala, com o nosso corpo, dança, faz alguma coisa. Então explore seu talento. Vocês, todos adolescentes, crianças, adultos, idosos, têm talentos, têm gostos. Então, gente, vamos valorizar o poder criativo. Então, hoje eu encerro aqui a parte de adolescência dessa série de desenvolvimento humano. Acredito que vocês tenham captado alguma coisa legal aí. E para quem perdeu o programa, pode acessar no YouTube o programa escrevendo lá Momento da Psicologia. E aí você vai rever, ouvir de novo quantas vezes quiser e fixar. Então eu fico por aqui, encontro vocês na próxima sexta-feira, entre 10 e 11 horas da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Até lá!